Fábio, o palco é todo seu, fique à vontade, aqui está o passador de slide. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Opa, aí sim, hein? Me chamo Fábio. Hoje eu faço parte do time de DevSecOps da Venturus, que é um centro de ciência e tecnologia onde a gente desenvolve produtos e serviços, né, para vários clientes. Quem aqui já, por algum motivo, já teve alguma credencial vazada ou já escreveu, né, a senha lá do banco, né, num papelzinho, colocou dentro da carteira, né? Por quê? Muitas vezes tem 3, 4 cartões, né, e acaba esquecendo a senha. Vocês, quando saírem de casa, ou saem de casa, vocês, por acaso, deixam a casa de vocês aberta? Eu acho que não. Então, por que a gente vai lá, vai escrever uma credencial de acesso e colocar isso, escrever num post-it, né? E colocar isso lá no monitor, pregar no monitor. Ah, porque a empresa que eu trabalho, ela tem rotação de senha a cada 30, 45 dias. Então, como eu tenho que estar sempre mudando e não posso repetir a senha anterior, eu tenho que ir lá escrever essa senha para não esquecer. E se vai alguma pessoa estranha na sua casa, quem trabalha home office, às vezes até dentro da própria empresa, né? E tem lá um post-it, né, colado com aquele usuário e senha. Eu acho que quem daqui nunca escreveu ou criou um e-mail no Gmail como rascunho e colocou lá várias senhas, vários logins e senhas, né, de várias contas, sem usar um gerenciador de senha, por exemplo. Quem nunca fez isso? Então, eu lembro que alguns anos atrás, aí, quando eu era mais novo, quando a mãe saía de casa, né, e eu voltava da escola, não tinha acesso à casa. E o que ela fazia? Ela ia lá e botava a chave de casa embaixo do tapete ou embaixo do vaso. Então, trazendo para a parte de segurança, né, de credenciais, quem que já não fez ou tentou fazer, principalmente os devs, porque eu venho da área de dev, então eu sei o que eu estou dizendo porque eu já fiz isso, tentava encobrir, né, uma access key, por exemplo, dentro do código, usando um Base 64, por exemplo. E aí passa desapercebido, não, eu estou protegido. Mas quem protege o que tu protege? Né? Quem protege aquela senha que tu criou? Né? Então a ideia hoje é trazer alguns casos, né, algumas lições que a gente teve, né, estratégias de mitigação, algumas ferramentas, eu vou estar comentando também. Tá, e o que é uma credencial? Uma credencial nada mais é do que uma forma de verificar a autenticidade de um usuário para acessar um sistema. Então, pode ser um nome de usuário, pode ser uma senha, pode ser uma chave de API, pode ser um certificado digital, biometria, token, um access key da AWS e uma string de conexão de banco. Tá? Isso já resume o que eu falei lá no início. Então, só para contextualizar mesmo essa questão. Tem outras opções, né, que pode ser considerado uma credencial, fora essas, mas eu acho que no dia a dia o que a gente mais utiliza são essas opções. Pois bem, segundo o GitGuardian, que é uma plataforma de prevenção de vazamento de dados, mais de 10 milhões de códigos, né, de credenciais foram encontradas só em 2022 no GitHub. Né? Isso, no caso, em repositórios públicos. Isso mostra que mais de 67%, né, de aumento comparado a 2021. Então, vocês já pararam para pensar que lá na empresa de vocês, vocês podem estar utilizando um GitLab da vida e o seu repositório está como público, né, ou como privado. Mas eu estou protegido porque eu estou atrás de uma VPN.
Será mesmo? Será que o vizinho do lado, o teu coleguinha do lado ali, ele não tem acesso a um repositório que ele não deveria ter acesso? Né? Fica a questão. Porque o Brasil hoje, ele está em quarto lugar, né, no mapa de exposições. Então, hoje o Brasil ranqueia aí o quarto lugar com exposições de credenciais, segundo o relatório do GitGuardian. Pois bem, agora eu vou trazer alguns casos, tá? Mas, antes de falar dos casos, eu acho que aqui, acho que a maioria deve lembrar, né, de telefones fixos e orelhões. Viveu essa época, que precisava ir lá no mercadinho da esquina comprar uma fichinha, né, e colocar lá e não deixar cair a ligação para poder utilizar. Quem lembra da agenda telefônica, certo? Eu lembro muito bem dessa época que eu tinha uma e eu escrevia, né, nessa agenda os contatos de pai, mãe, tio, irmão, né? Colocava ali o telefone, nome e conseguia me encontrar por ordem alfabética. Essa forma de a gente escrever, segundo, tem uma pesquisa que eu não lembro, mas quando a gente escreve com caneta azul, a gente fixa mais o conteúdo. Por que naquela época, quem é mais antigo aí, por que naquela época, quando a gente escrevia na agenda, a gente lembrava o telefone lá do pai, da mãe, da esposa, da namorada, do namorado, a gente lembrava. E hoje, com o smartphone, me diz quem que lembra o telefone do pai e da mãe. Precisa ligar? Não, vai lá, manda um zap, né, manda uma mensagem. As cartas. Quem lembra que tinha que ir no correio, comprar um selo para enviar uma carta, escrever isso a punho, né? E eu acho que o maior de todos, bibliotecas físicas. Quando a gente precisava fazer uma pesquisa, a gente tinha que ir numa biblioteca, numa universidade, procurar na Barça e fazer o trabalho escrito à mão. Tá, Fábio, tu falou, e o que isso tem a ver com credencial, né, com vazamento de credencial? Tudo isso porque o caso que eu quero trazer, um dos casos que eu quero trazer é um caso familiar. Tá? Esse caso, ele aconteceu com a minha sogra, tá? Então ela já é idosa, então ela não tem esse contato que a gente tem hoje com o smartphone, com telefones. Tá? E ela um dia, a gente estava no mercado, ela estava lá fazendo a compra dela, ela foi no caixa, foi pagar e o cartão não passava. Ela botava a senha, tentou 2 vezes, 3, e dava senha inválida, cartão inválido, e ela não conseguia pagar. Então ela pagou com o dinheiro, né? A gente foi embora. Isso já, sabe quando dá aquela pulguinha atrás da orelha? Tem caroço nesse angu, né? A gente foi para casa. Chegando em casa, eu perguntei para ela: minha sogra, deixa eu ver o seu cartão, para ver se realmente é o seu cartão. E quando ela me entregou, eu olhei para o nome do cartão e não era o cartão dela. Era o cartão de um homem. E assim, claro que não ia passar. Eu estava tentando acessar, pagar, né, o mercado com um cartão que não era teu. E aí, quando eu mostrei para ela, ela ficou branca, pasma, trocou de cor. E aí, eu parei e fiquei imaginando, né? Pô, ela tinha um smartphone. Então, ela tinha os SMS que era enviado pelo banco a cada saque. E cadê? Por que ela não viu isso? Porque a gente não monitorava o celular dela. Um tempo atrás até a gente monitorava, né? Mas aí, sabe, questões familiares, a gente deixou de lado e deixou ela cuidar, né, do dinheiro dela. E aí, a partir disso, aconteceu esse imprevisto, né? Eu vou dizer que teve esse prejuízo financeiro. Aí eu olhei, a gente olhou as mensagens e tinha lá trocentas mensagens, trocentos SMS do banco de saques, feito na conta dela. O que a gente fez? Né, ela ficou desesperada. Né, no outro dia, a gente já foi no gerente do banco, a gente conversou com o gerente do banco. Ele realmente olhou a conta dela estava zerada, não tinha nenhum real na conta. E o que ele fez? Ele foi lá e mostrou a imagem da câmera para a gente. Né, a gente conseguiu ver do dia. Isso já tinha se passado um mês, tá?
Então, olha o tempo, sem monitoramento que a gente teve desses saques. E aí o gerente mostrou ela lá no caixa, fazendo o saque dela, né? E nisso passa um homem por trás dela, esse golpista, olha pelos ombros, por cima dos ombros, e o que ela tem na mão, além do cartão? A senha escrita em papel. E aí, bem alto, né? Sabe como que é idoso, né? Às vezes vai lá e só falta pedir ajuda pro vizinho ali para poder digitar a senha. E ela estava com a senha na mão. Então ele passou, olhou, foi até o caixa ao lado, simulou que ia fazer algo ali e retornou para dar aquele double check, né? Opa, deu mais uma olhadinha, conferi, é essa a senha. Então, agora eu já tenho uma informação, né? Aqui foi as rotas do saques, tá? que aconteceu. Começou em Criciúma e foi para lá em Minas Gerais, esse cartão. Tá? Isso foi em questão de dias. Tá? E qual foi o impacto? Por ela ter, né, a senha escrita em papel, ela teve esse prejuízo, né? Mas também teve a questão, né, da engenharia social do cara, do golpista, né? Ele teve que ter acesso ao cartão dela. Então, para que ele conseguisse sacar o dinheiro, ele precisava do cartão e da senha. Então, a senha ele já tinha. Agora só faltava pegar o cartão. E como que ele fez isso? Aí nas imagens mostrou, ele saiu, depois que ele teve acesso à senha, ele saiu da agência e esperou ela. Agora eu tenho que contar uma historinha para convencer ela. E aí quando ela saiu da agência, ele abordou ela, né, e falando que o cartão, ela tinha trocado o cartão dele e tal. E aí sabe como que é pessoa idosa, né? Confia muito nas pessoas, né? Quem é mais idoso confiava deixar a casa aberta, né? Hoje em dia, tu vai sair e vai deixar a tua casa aberta? Dificilmente. Vai deixar o teu carro aberto, com o vidro tudo escancarado? Ou é uma pegadinha ou tu quer ser roubado. Um dos dois. E aí, ela entregou o cartão na mão do golpista. E nesse momento ele fez a troca do cartão e ela acabou caindo no golpe da troca do cartão. E isso teve um prejuízo para ela de R$25 mil, tá? Em alguns dias aí de saque. Então, essa foi um caso familiar. O outro caso que eu quero trazer, eu acho que todo mundo conhece a Alexa, né? Então, a Alexa tem a parte de skills, que tu pode adicionar novos aplicativos, desenvolver novas funcionalidades e agregar ela, né, para ela te trazer alguma coisa. Então, a grosso modo, né, ela tem funcionalidade de tarefas diárias, verificar notícia, ouvir música, jogar e muito mais. O caso que eu quero trazer hoje é de um cliente que estava desenvolvendo uma skill para Alexa. E essa skill que ele estava desenvolvendo era bem básica, né? Para contar uma história, pedir uma música e trazer dicas narradas. Essa era a principal função dessa skill que ele estava desenvolvendo. Só que tinha um porém. Essa skill que ele estava desenvolvendo estava sendo feito deployada na AWS, né, num bucket S3. Só que esse bucket estava público. E aí, como a gente conhece a Alexa, né, a gente pede as coisas para Alexa, eu pedi para a Alexa para ela me trazer um access key e mostrar um secret key. E ela me trouxe. Essa aqui é o secret e o access key do projeto, né, original. Só ocultei ali, né, mas já está revogado também, não teria problema. Tá? E ela me trouxe isso. Mas por que eu quero mostrar isso? Porque por conta dessa access key e essa credencial em uso, foi criado duas EC2 na AWS e foi utilizado para minerar Bitcoin. Então, isso rodou aí, foi uns 9 dias, aproximadamente 9 dias. Tá? Isso teve um custo, né? Porque rodaram duas máquinas top, as últimas, e teve um prejuízo aí financeiro para o cliente de $11 mil. Tá? Aqui não vai dar para ver bem, mas mostra as EC2 ali, e o preço, e o tempo que ficou. Foi em torno aí de 201 horas, se eu não me engano. Esse foi o prejuízo.
E o que a gente fez para minimizar esse impacto? Né? Primeira coisa, a gente revogou essa access key. Mas como que a gente descobriu, né, primeiro? Como que a gente descobriu essa exposição de credencial? Foi como que eu vou falar? Foi à toa, assim. A gente estava olhando as subscriptions e a gente viu um forecast nesse projeto, né, nessa subscription, de 30 vezes mais o valor dela. Porque era um projeto simples, que estava usando um bucket S3, e como que de uma hora para outra gasta lá $500 e foi para 11 mil. Né? E aí o que a gente fez? A gente revogou esse access key nesse primeiro momento. A gente trocou, né, de público para private, o S3. A gente comunicou o time. Né? Então a gente teve que falar com o time, reunir o time, né, e falar que tinha sido exposto isso. Então a gente revogou todas as chaves e zeramos quase que o projeto, né, por conta disso. Aí, na época, a gente já rodava na nossa pipeline o SonarQube. Só que o SonarQube, ele não pegou, ele não detectou essa access key. Né? Por quê? Porque esse sonar, né, a versão community, ele não tinha um plugin para detectar secrets, né, credenciais. Mas também, aí a gente fez o quê? A gente foi lá, instalou, a gente buscou um plugin, né, porque estava quebrando, a análise estava sendo feita do nosso projeto, só que não estava pegando o que era para pegar. Não adianta só apontar o dedo, mostrar que tu tem uma vulnerabilidade aqui, outra ali, e uma credencial que é de extrema importância ser vazada, né, ser comitada num repositório. Então a gente encontrou um plugin e a gente instalou no Sonar. Aí a gente rodou o projeto e ele encontrou essa secret, só que essa secret já tinha sido revogada. Né? Ele encontrou. Então aqui está um resultado que ele encontrou 2 vulnerabilidades, né, de hard-coded ali, de código chumbado, de secret chumbada no código. E aí, com a palestra do Ben, ele comentou, né, sobre a questão da chave. Não tem que olhar a ferramenta, às vezes a gente olha para a ferramenta que olha, às vezes, a propriedade. Se tem um password, se tem um username, e não para o valor, não para o padrão, né, da chave. E nesse caso aqui, a princípio, ele olha para o valor e não para o padrão, né, no caso da chave. E aí, depois disso, todo esse rebuliço que teve com essa exposição, tem outras, tá? Mas as que eu trouxe com impacto financeiro foi essa. A gente começou a abordar outras ferramentas e tentar incluir outras ferramentas de mitigação na nossa pipeline. Então, a gente começou a utilizar o Shigit, o GitLeaks e o GitSecret. O Shigit é desenvolvido em Go, se eu não me engano. Ele é usado para detectar credenciais, tá, no código, chaves secretas, informações confidenciais, né, chaves de API. E ele tem uma integração com o GitHub. Né? Essa telinha que vocês estão vendo aqui é uma integração com o GitHub. Mas a gente pode fazer uma análise local. Então, eu baixo o código e rodo a ferramenta local. A gente consegue fazer isso. E também rodar na pipeline, que é o que a gente utiliza hoje. Esse exemplo aqui é de um outro projeto. Aqui ele tem string de conexão de banco, tem chave GCP, tem AWS e tem usuário e senha. Isso aqui é um relatório que ele trouxe, né, de uma análise que ele fez. Por exemplo, na pipeline, eu colocaria essa ferramenta para rodar? Sim, a gente já coloca essa ferramenta para rodar. Eu mostro esses resultados como está aqui? Não. Por quê? Porque isso vai para um log. Se ele está no log, se tem ferramentas, ou se mostra na minha pipeline, no console, e printa essas informações, pessoas não autorizadas podem ver as credenciais que tem ali e fazer mau uso disso. Né? Podem enviar via WhatsApp, sinal de fumaça para alguém e aí já era. Né? A outra ferramenta, que eu acho mais interessante, é o GitLeaks. Também ele analisa o código de forma local também, pode rodar na pipeline, mas
o bacana dele é que ele tem a opção de analisar o histórico do Git. Então, tu consegue, às vezes o dev tenta mitigar, né, aquela chave, aquela credencial. Porra, eu vou lá e vou apagar aquele arquivo, eu vou tirar e vou botar num .env, por exemplo. Show, beleza, já teve um início, ele já startou alguma coisa. Só que ele está no histórico do Git ainda. Então, essa ferramenta olha pro histórico também. Então, eu já peguei casos de fuçar mesmo nos arquivos e nos primeiros commits do projeto ter chaves AWS lá ativas ainda no projeto. Só não estava mais, que se tu baixasse o projeto agora, tu ia olhar o arquivo, nem existia. Mas por ele estar na raiz do projeto e estar no histórico, tinha chaves expostas. E aí, por conta daquela chave AWS, tem a ferramenta de Pacu, que é um framework, né, de exploração, que é usado para te testar falhas de configuração, escalonar privilégios, né, abrir backdoors de usuários, né, na AWS e fazer ataques de função lambda também com essa ferramenta. Isso só para AWS, né, Access Key e Security Key. E o bacana é que não precisa instalar o AWS CLI na tua máquina. Tu instala ele, tu cria várias sessões e ali tu pode rodar e fazer um scan, né, dos teus usuários e saber o que ele tem de privilégios naquelas regras, né, nas regras naquela secret, né. Aqui tem um exemplo, tentei trazer um mais simples, mas tu consegue enumerar os usuários e dentro de cada usuário que ele enumerou, que ele trouxe, ele consegue trazer qual é o nível de se aquela chave ela tem acesso full a todos os serviços da AWS. Porque o que ocorre muito é isso. Vai lá, cria um usuário, cadastra ele num grupo e o grupo é admin. Então ele tem acesso a tudo. Aí vai lá um gestor, né, que não programa, não mexe no código, vai lá e tem acesso full a todos os serviços da AWS. E se uma chave vaza daquele usuário? Um gestor, por exemplo, que não está ali na atividade, né, não está vendo. E isso acontece. Tá? E aí o que a gente fez para ficar monitorando isso, né, hoje? A gente integra todas as ferramentas agora na nossa pipeline. Né? A gente não quebra ainda, tá? Porque não adianta só tu ir lá e colocar as ferramentas para funcionar e vou quebrar a ferramenta e o dev se vira para corrigir. Não, tem que ser uma coisa gradual, tá? Porque o impacto vai ser muito grande. Tem a questão de entrega, mas o pessoal também tem que tomar consciência. Isso tem que também partir dos próprios devs de olhar com mais carinho para essa questão de exposição. Tanto usuário e senha, string de banco, enfim. A gente roda um agente de segurança, por a gente tá usando a Azure hoje. A gente criou um agente de segurança que a cada pipeline ele sobe, né, executa as ferramentas de análise, gera um relatório para nós, isso envia para hoje a gente está usando o storage da Azure, então a gente joga esses relatórios ali do Shigit, do GitLeaks, a gente joga para lá. Depois dá para usar um Power BI, pedir para alguém fazer alguma análise dos dados, a gente consegue levantar isso. Verificação de repos, então de tempo em tempo eu verifico, né, a gente roda uma ferramenta e para checar os scripts, né, para checar os repositórios, porque hoje a gente tinha em torno aí de 700 repositórios na nossa empresa. E ativo, né, de projeto ativo, uns 20 projetos, mas de repositórios em torno de 700. Então, fazer isso manualmente é muito cansativo. É um processo braçal. Mas, às vezes, a gente precisa olhar para isso também para poder tentar ver o todo. Como que está a saúde como um todo. Não adianta só apontar que aquele projeto está com falha, mas o todo. Às vezes, tu está olhando para cá e está passando 10 no lado. Então, a gente também tem que ter uma visão do todo. Então, de tempo em tempo, a gente roda algumas ferramentas para fazer isso. E notificações via Teams. A gente manda, às vezes, alguns alertas também para os times e para a própria equipe de segurança. De boas práticas de segurança, code review, fazer code review, pelo menos com os dois revisores, né, de preferência que não seja o mesmo que está comitando o código, que eu já vi
isso, e nem comitar direto na master, né? Abre um PR ou um merge request e joga para lá, mas pede análise, né? Eu acho que é uma coisa bem discutida hoje, e tem gente que não gosta de feedback, porque tem que trocar uma variável aqui, ou tem que trocar fazer dessa forma, tem muita gente que não gosta, mas eu acho que é construtivo, né? Essa interação com o time, né? Eu acho que não tem essa questão pessoal, levar muito para o lado pessoal, essa questão de code review, e eu já vi muito isso, levando para o lado pessoal. Configurar pré-commits. Então, algumas ferramentas, o Git Secrets, a gente consegue rodar isso num pré-commit. Então, antes do dev commitar, a gente consegue já rodar isso. E isso já garante que aquela credencial que ele já está tentando colocar, já vai pegar. E aí, se não pegar, a gente tem que configurar e ver o que deu errado. Eu esqueci de falar ali no Shigit, tem uma configuração que a gente consegue, ele já tem algumas configurações padrões, mas a gente consegue inserir novas configurações para buscar padrões na análise. Então, seja de chaves, AWS, quanto... porque nada impede do dev ir lá e criar uma variável B e botar um access key lá dentro. Aí, se a ferramenta olha só para a propriedade, não vai pegar, vai passar. Então, se ela olha tanto para a propriedade quanto para o valor, e aí entra a questão do padrão, ali que o Benhur falou, se tem o padrão Akia, ele já vai pegar. Ele não está identificando pela questão da variável, né? Pelo nome da variável. Aí, com o pré-commit também a gente pode rodar um lint, né? Aqui eu botei o Sonar lint, como a gente usa o Sonar lá na empresa. Dá para te criar um token e tu baixar o quality profile para a tua IDE e rodar. Então, tu consegue fazer isso. E aqui eu coloquei o Sneak, que é outra opção também, bem bacana, tá? Que eu já usei. E aí tu pode usar por algum... Tem um limite mensal. Aí tu, como dev ou como analista de segurança, também pode colocar ali e rodar. Variáveis de ambiente. Eu acho que quando tu não tem... quando a tua senha está lá em hardcode, né, está lá chumbada no código, eu acho que a primeira opção começa pela variável de ambiente. Se não tem nada, tem aquele ditado, né? Se tu tem um, tu não tem nenhum. Se tu tem dois, tu tem um. Então, nesse caso, se tu não tem nada, começa pela variável de ambiente. Coloca. Começou um projeto novo, cria o git ignore e já coloca o ponto .env ali. Não sobe esses arquivos para o teu repositório, porque vão ficar lá no histórico, aí depois para para apagar esse histórico é mais complicado e não vale a pena, que tu pode perder todo, né, o histórico, não vale a pena. E eu acho que a melhor das opções é usar um Secret Manager ou um cofre de senhas, né? Cofre de senhas, se tu está fazendo deploy, usa um cofre de senha, melhor coisa. Não vai se preocupar, só configurou lá, o dev não vai saber qual é o token de acesso, a string de conexão de banco, ele não vai saber. Ponto. E aqui o Azure Key Vault, que a gente usa lá na empresa. Sobre treinamentos e conscientização, eu acho que é legal a gente falar sobre Tech Talks dentro da empresa, né? Chama quem estiver interessado, cria essa interação com a empresa, com o time. Workshops, né? Fazer às vezes um hands-on, mostrar alguma coisa, né? Trazer estudos de casos de violação de dados. Esse caso aqui, até vou trazer um, que o projeto, eles criaram um projeto para fazer um teste end-to-end, e nesse projeto, a ferramenta não pegou, eu que fui atrás e fucei no projeto e encontrei, tinha lá um usuário e senha, né, chumbado no código para poder fazer o teste, né, end-to-end, beleza, estava lá chumbado, e eu peguei aquele usuário e senha, fui para o navegador, acessei a plataforma em produção e consegui logar com aquele usuário que estava lá no teste end-to-end, em produção. E não bastando, né, eu voltei para o código, desci mais um pouquinho e tinha lá uma string de conexão, lá, Postgres, chumbada também. Eu peguei a mesma string, abri o Postgres em produção e consegui me logar em produção e ver os dados em produção. Então, olha só essa questão de... às vezes a gente tem que trazer estudos, né, casos de uso, para a gente conseguir
mostrar o nível, né, a gravidade que tem uma exposição, né, uma credencial ali no código. Treinamento SAST, a ferramenta que tu utiliza na tua empresa, se tu não tem nenhuma, né, ou se tu tem alguma, eu acho que aqui não precisa citar nomes de ferramentas, de ferramentas SAST, mas se o teu time não sabe mexer numa ferramenta ou não olha, eu acho que é legal conscientizar ele e trazer ele para perto de ti e mostrar o que aquela ferramenta faz, né? O que tu consegue exportar de relatório, onde que eu vejo as vulnerabilidades. Eu digo isso por experiência mesmo, própria, porque tem devs que nunca acessaram o Sonar e a gente tem isso. O Sonar roda direto na pipeline. Então, acho que é legal também fazer esse treinamento com o time e compartilhar conhecimento. Seja um vídeo do Ben-Hur, compartilha com a galera, um tutorial, sabe? Compartilhar mesmo. Compartilha que, além de a gente estar instigando outras pessoas a buscar outros pontos de vista, a gente também está aprendendo, né? E está contribuindo também. Lições aprendidas de tudo isso que eu falei. A gente precisa monitorar o ambiente, seja de qualquer forma, seja criando script, usando ferramenta paga, se tem alguma no mercado que vale a pena e que a empresa tem um budget para pagar, ótimo. Se não, cria script, mas começa a ver o que tu tem. É aquela ideia do guarda-chuva, né? Tem um overview de tudo que tu tem e tudo que está embaixo para a gente poder conseguir monitorar. Porque aquilo que tu não vê, tu não monitora. O caso da minha sogra, ela tinha uma ferramenta excepcional na mão, né? Um smartphone, só que ela não sabia mexer. Então não adianta tu ter a melhor ferramenta e não saber tirar o proveito dela, né? Então tu pode ter uma ferramenta simples, um Sonar Cube da vida, e tu aproveitar ele ao máximo, criar quality profile e tentar ajustar ele para a tua necessidade. Mínimo privilégio possível. Então, como eu falei, a AWS, né, um gestor ter acesso full a todos os serviços, eu acho que não é válido. Remove todos os privilégios e dá privilégios só para aquele ponto que ele precisa. Isso inclui devs, qualquer um que precisa ter acesso a esse serviço. Credenciais em locais seguros, né? Então a gente precisa utilizar uma ferramenta, um Key Vault, por exemplo, para armazenar essas senhas, essas credenciais em local seguro, né? Não adianta ir lá escrever num papel, tu vai lá, tu usa um Key Vault da vida, mas a chave que para te acessar o Key Vault, tu tem anotada ela num papelzinho e colado no monitor, também não adianta. Tu está usando uma ferramenta boa, mas tu está pecando na forma como está armazenando. Treinamentos, né? Eu acho que vale a pena fazer treinamentos com o time ou trazer empresas de fora para treinar, né, o time. Políticas de segurança, né? Criar lá num pull request, criar lá para uma política que tem que ter 2 avaliadores sempre, né? Eu acho que isso já é um começo. E compartilhar o conhecimento aqui de novo. Então a gente tem que compartilhar conhecimento. Aqui tem as referências das ferramentas que eu mostrei, tá no slide, tem o GitGuardian ali, o report deles. E aqui eu trago duas dicas de leitura. Um é Aprenda a Ficar Anônimo na Internet e o outro é Accountability. Esse segundo, Accountability, é legal pelo fato da gente ser dono do projeto, do produto, né, trazer o problema para a gente e não esperar que o outro resolva, a gente ir atrás, né, e pedir ajuda de quem for para poder resolver aquele problema. E é isso. Gratidão. Tá aqui minhas redes sociais, FB Duarte SC, meu LinkedIn. É isso.